Não funcionou, gente, peraí. Estamos mal hoje. Aqui. Tá, foi, né? Tá certo. Então, para hoje eu tive essa tarefa de falar sobre esse livro, né? Fazer a relatoria do livro da Lélia Gonzalez. Na verdade, é um livro que foi lançado, eu acho que em 2019, não faz muito tempo, e é uma coletânea que reúne alguns dos principais ensaios dela, né? E a gente combinou de ler os ensaios dessa primeira parte para discutir. No meu caso, foi a primeira vez que eu li a Lélia Gonzalez, não sei se vocês já tinham contato antes, assim, mas fiquei bem feliz de ter essa oportunidade de ler, porque eu já tinha ouvido falar dela algumas vezes, né? E... Ué, como é que eu faço aqui? Peraí, agora deu errado de novo. Como é que eu movo para passar para o próximo slide? Ups! Seu compartimento de tela está pausado. Tem que estar aberto na página que tu está compartilhando. Agora foi? Mudou? Aham. Ah, ok. Então, eu coloquei isso daqui só para ter uma breve noção, né, da biografia dela. Ela nasceu em 1935 e ela era filha de um ferroviário negro, de uma empregada doméstica indígena, que eu não sabia que ela tinha mais 18 irmãos. E ela nasceu em Minas Gerais, mas ela foi bem cedo para o Rio de Janeiro. Morou nessa favela do Pinto. E ela era professora de história. Enfim, ela deixou uma série de artigos, né, que vêm sido retomados, eu acho que nos últimos anos, cada vez mais, assim. E ela faleceu muito jovem, em 94, com só 59 anos de idade. Em relação, aqui é só uma citação, né, de uma citação dela sobre essa questão que eu acho que perpassa todo o livro, né, sobre como a contribuição e a presença, né, das mulheres negras, mas de uma forma geral da cultura africana, da cultura negra e também indígena e popular é sempre ocultada de certa forma na cultura brasileira. Eu fiz o seguinte, como eu achei, na verdade, assim, são muitos artigos e eles são um pouco difíceis às vezes, porque eles falam eu achei pelo menos, eles falam de assuntos muito próximos, mas eles também têm suas diferenças, e um vai um pouco complementando o outro, um retoma questões que já estão em um outro e aprofunda. Então, eu decidi separar algumas questões que me chamaram mais a atenção, assim, que ficaram para mim mais presentes, né, das questões que ela coloca, para a gente fazer a discussão, assim, em relação às reflexões que ela coloca, né. Uma delas, né, que eu acho que está bem presente em vários dos artigos, que eu achei muito interessante, é essa questão da resistência, que ela explora em diversos artigos como que formas de resistência negra, elas foram sendo negadas pela cultura dominante, né? Na verdade, ela coloca sempre esses esquecidas entre parênteses, e é uma questão que eu até gostaria de discutir com vocês, porque eu não sei exatamente como vocês veem isso, assim, ela tem muita referência na psicanálise, né? E eu não entendo muito profundamente de psicanálise para entender tão bem, assim, qual que é esse movimento que ela está indicando aí, né? Mas é um esquecimento, pelo menos a forma como eu interpreto, é que é um esquecimento que ele não ocorre gratuito, né? Ele é um esquecimento que também está ligado a um ocultar certas coisas, né? E aí ela fala bastante em alguns textos sobre a presença dos quilombos, a importância do candomblé na cultura brasileira, né? Ela fala também que durante muito tempo no candomblé a figura central eram mulheres, né? Que
no candomblé brasileiro, a figura do pai de santo seria mais recente. E ela discute também essa figura da mãe preta, né? Que seria uma forma de resistência passiva e que estaria muito presente na cultura brasileira, embora de uma forma também, em geral, ocultada. Outra questão que eu coloquei aqui para a gente discutir, que também perpassa todo o livro, né? É a questão do racismo no Brasil, que ela discute como sendo um racismo que é disfarçado ou um racismo por denegação, quer dizer, que tem assim a sua principal formação nessa ideia do mito da democracia racial, essa ideia de que o Brasil é um país harmônico, no qual os diferentes grupos, as diferentes raças vivem juntos, sem violência, que todo mundo tem chances iguais. E aí ela discute em vários artigos como, na verdade, a própria ideia de que todos são iguais perante a lei, ela é meramente formal no Brasil, ela não corresponde à realidade, né? E como isso oculta uma série de aspectos da Constituição Cultural do Brasil. Então, por exemplo, como oculta a questão da violência sexual contra as mulheres negras, contra as mulheres escravizadas, que está, para ela, na formação da cultura brasileira, assim, tá nessa gênese da nossa cultura. Daí eu tenho que vir aqui, peraí, para mudar. Isso, né? Daí, um texto, assim, que eu achei muito interessante, que eu gostaria, assim, infelizmente eu não vou conseguir, né? Porque eu achei, assim, muita informação e eu sinto que eu não consegui muito ainda dominar tão bem as questões que ela coloca, né? Mas tem um texto que eu acho que é o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que eu achei muito interessante, que ela parte muito da psicanálise para pensar essa questão do que aparece na cultura também como uma forma de negar outras questões, né? E daí ela coloca essa pergunta, né? Porque o negro é isso que a lógica da dominação tenta e consegue, muitas vezes nós sabemos, domesticar, e colocando essa questão de o que esse mito da democracia racial oculta para além do que mostra, né? Quer dizer, ele mostra uma parte também como uma forma de ocultar a sua realidade, assim, a realidade do nosso país, assim, né? E aí ela coloca que o racismo é a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Então, ela discute nesse artigo como que a nossa cultura, ao ocultar, ela vai revelando as marcas da africanidade que a constituem. E aí, nisso, ela discute a questão do carnaval, falando sobre a questão de um lado, no carnaval, tu tem esse endeusamento da mulher negra, né? E daí ela fala sobre a figura da mulata, enquanto essa figura que é sexualizada e que tem esse lugar no carnaval, nos desfiles, no qual ela está em um lugar de destaque e de supervalorização, e para ela a face oposta desse endeusamento está na figura da empregada doméstica, que é desvalorizada, que está no cotidiano e que não como é que se fala, e que está nesse lado que não se quer olhar. E para ela essas duas figuras, esses dois estereótipos, né, tanto da mulata quanto da doméstica, eles vêm da mucama, que ela até recorre a uma definição da Aurélio para falar o que é a figura da mucama,
E aí no Aurélio está entre parênteses a ideia de o significado, a origem do termo como escrava amante, né? Acho que o termo que está amásia escrava, e ao mesmo tempo, fora dos parênteses, vem a definição da escrava que era considerada para fazer os serviços domésticos, que era considerado para trabalhar em casa, e então ela rastreia como dessa figura vão surgir esses dois estereótipos, tanto da mulata quanto da doméstica, porque e aí é muito interessante para mim toda essa leitura que ela faz, porque ela coloca como essa figura, por exemplo, ela já coloca por que isso está em parênteses, né? Por que isso não o fato da relação sexual que os senhores tinham com as mulheres escravizadas, ele é sempre ocultado na nossa cultura, né? Essa violência que acontecia, ela é sempre ocultada. Então, já na própria definição do dicionário, isso está presente, isso se oculta, mas ao mesmo tempo isso está sempre falando, isso está sempre ali presente. E aí ela fala como que tudo isso se configura nessa relação perversa em que tu tem esses estereótipos e que surgem dessa relação de dominação. E, por outro lado, também dessa figura vem essa ideia da mãe preta, porque, na verdade, ela fala que também é sempre ocultado o fato de como as mulheres escravizadas, as mucamas, elas que assumiam a função materna em grande parte dos casos, porque eram elas que muitas vezes amamentavam as crianças, eram elas que cuidavam das crianças. Então, o cuidado da maternidade era feito por essas mulheres. Então, ela vê também da cultura brasileira essa função materna como uma função que sempre foi muito ocupada pelas mulheres africanas escravizadas. Enfim, eu acho que isso, não sei se eu consegui apresentar muito bem, eu espero que vocês também tenham lido esse artigo, porque ele é muito interessante, eu achei, assim, e no final, assim, tem uma questão que ela coloca também que é como as coisas que se coloca como brasileiras, né, em geral, têm origem pela cultura africana, né? Desde o carnaval ao samba, são sempre as coisas que são anunciadas e colocadas, brasileiras, elas estão ligadas a essa africanidade. Só que, por outro lado, essa africanidade é sempre negada, o brasileiro sempre procura se identificar com o europeu, sempre procura ocultar o lado racista das suas práticas e negar a hierarquia que está presente na sociedade, né? E aí, assim, isso seria uma das questões, né, desse artigo. E aí tem também esses outros artigos em que ela fala sobre essa noção de amefricanidade, que eu achei muito interessante, né? Que ela fala que é uma categoria que é para tentar pensar numa unidade que poderia haver nas sociedades da América Latina, que mesmo com diversos tratos diferentes, elas têm essa característica em comum de ter a presença africana na formação da sociedade. Então, uma das questões em que ela se aprofunda é a questão da língua, que ela diz que a presença africana ela modificou a língua nos países da América Latina. No caso do Brasil, ela fala sobre o português, que são as marcas no português da cultura africana, e que isso também teria acontecido no espanhol, no inglês e no francês. E a ideia que ela defende é que, com essa ideia, né, de amefricanidade, a gente possa, eu vou ler enquanto améfrica, para tentar pensar como esse processo histórico, enfim, eu acho que talvez esteja bom assim para começar a discussão.
E eu queria também me desculpar, porque realmente eu achei bastante difícil, assim, fazer a relatoria desse livro, pelo fato de serem tantos artigos e, às vezes, fica difícil conseguir se aprofundar em um tema, porque eu acho que ela toca em muitos temas que estão sendo discutidos, assim, né, na contemporaneidade, assim. Então, às vezes, era difícil saber o quê. Então, com certeza, devem ter tido vários aspectos que eu não toquei, que eu não falei e que talvez alguém possa querer trazer e tal para o debate. Eu achei ótima a relatoria. Muito completa e sucinta, muito bom. E é o que tu disse, assim, eu também senti que são temas super complexos que vão, de alguma maneira, se alinhavando de um artigo a outro, mas... e que se repetem, inclusive, tem uma linha de fundo de argumentação marxista, né? Que ela fala da dominação capitalista, 3 formas diferentes de dominação que convivem no Brasil, mas vai muito além disso, inclusive para criticar a versão marxista só econômica e agregar a categoria de gênero e de raça, né? Mas achei ótimo. E sim, para somar ao debate, talvez desde a parte da psicanálise, que eu tenho algum contato maior também, graças à minha mãe. Eu me lembrei muito lendo esse artigo que você mencionou, Candinha, de 2 livros. Um da Júlia Kristeva, que é sobre o estrangeiro, e um do Albert Memmi, que acho que é o Retrato do Descolonizado. E os 2 fazem essa mesma leitura que a Lélia faz sobre a presença, daí não só digamos, da herança e das populações afrodescendentes, mas do estrangeiro e do imigrante, né? Como esse outro que a visão eurocêntrica tenta apagar da sua memória por um mecanismo inconsciente, em alguma medida, de recalcamento mesmo, não quero ver o que eu fiz como metrópole colonial, não quero lembrar do passado escravista, enfim, mas ao mesmo tempo preciso reconhecer que ele existiu. E aí vem essa ideia do objeto parcial, objeto partido, eu acho que a própria Lélia menciona, né? Tu reconhece apenas uma dimensão dessa outredade. E aí eu acho que no caso brasileiro, a gente reconhece a cultura, mas não reconhece o sujeito, né? Reconhece a importância da cultura afro, da presença disso na nossa diversidade cultural, mas o sujeito afrodescendente, negro e negra, a gente não quer ver. Então a gente fica sempre nessa dissociação cognitiva entre entender a importância da cultura, mas querer que ela não esteja associada a nenhum sujeito particular. Que ele fique lá quietinho no seu canto. A gente até aceita ver ele no palco, dançando, cantando, utilizá-lo como projeção da nossa diversidade cultural, da nossa democracia racial, mostrar como nós somos uma nação diversa e acolhedora, mas quando o sujeito se transforma em sujeito político e quer reivindicar direitos culturais, a gente daí já põe um pé atrás e já acha que é demais, né? E aí eu acho interessante fazer esse paralelo, porque tanto a Kristeva quanto o Albert Memmi falam sobre a crise migratória da contemporânea, né, dos grandes fluxos migratórios da África em direção à Europa, como esse retorno do recalcado. Que é tipo assim, a gente foi lá, colonizou, fez o diabo, e agora, mas quer que isso se mantenha oculto e lá longe. Agora a gente não quer receber essas pessoas que foram que são descendentes de pessoas colonizadas retornando à Europa e pedindo direitos e pedindo acolhimento, né? Então, acho que tem um pouco disso no Brasil também. Essa ideia de que houve séculos de abuso sobre as populações afrodescendentes e africanas trazidas para cá como escravos, que em algum momento ganham voz, conseguem se organizar politicamente, reivindicar direitos, mas isso gera um desconforto, porque o país não fez nenhum trabalho de conscientização e de reconhecimento quanto a essa dimensão da sua história que ficou apagada, ocultada, recalcada, né? Sabe, Julia, isso que tu acabou de falar me faz lembrar bastante algo que a Françoise Vergès fala, né?
sobre como uma série de políticas recentes, né, europeias, que são muito violentas, elas estão diretamente associadas com essa tentativa de impedir uma imigração, né, um retorno para a Europa, né? Ou enfim, a gente pode pensar também nos Estados Unidos, né? No muro ali de divisa com o México. Tem vários tem várias imagens que podem aparecer na nossa cabeça a partir, né, desse medo, né, europeu, enfim, desse medo do norte global, das pessoas do sul, né, que foram, enfim, colonizadas, escravizadas, quererem esse retorno, assim, almejarem esse retorno. Então, eu acho que a Lélia, ela teve uma... É muito legal de ler ela, porque ela foi muito... como é que se diz? Ela foi uma pioneira, né? Nessa crítica, que hoje ela está mais incorporada, né, na população, assim, na juventude, todas as questões de identificação, né, identificação de imagem, enfim. Até agora, recentemente, teve uma questão no Big Brother, né, que um dos participantes foi ofendido porque ele tem um cabelo black, e um outro participante disse que o cabelo dele era de, sei lá, de alguém sujo, alguma coisa assim, e a pessoa começou a chorar. E isso repercutiu nas redes, né? Teve toda uma mobilização de artistas negros e de pessoas, né, problematizando esse tipo de comentário, né? Então a gente vê, né, que talvez mesmo nessa linha do que a Júlia falou, né, do sujeito, de ser um sujeito, né, de ser um sujeito que reivindica coisas no nível individual. Eu sou uma pessoa otimista e eu tendo a ver que existe uma apropriação por parte, né, de ser um sujeito, né? A pessoa negra começar a reivindicar isso, apesar de ser difícil, né? Porque a gente vê uma série de episódios que mostram como um discurso muito agressivo com relação a essa apropriação de si, por parte de uma população negra, africana, afrodescendente e também descendente de povos nativos. E o que mais que eu ia dizer? Não, e eu acho que é muito legal assim ver que a obra da Lélia ela se mantém atual, mas também ela conta com uma série de autoras hoje brasileiras, né, que dão continuidade a essa crítica, né, e que são muito importantes, por exemplo, a Djamila Ribeiro, a Flávia Rios, a própria Márcia Lima, que é uma das organizadoras, né, dessa coletânea Sueli Carneiro. Então, tem várias outras autoras negras feministas que no Brasil deram assim seguimento a essa crítica, né? Então, que importância, né? Que riqueza que nós temos aí. E ouvindo a Candinha falar, eu me lembrei muito também de uma autora. Ela não é brasileira, é a Grada Quilomba. Ela é nascida em Portugal, mas eu não sei, eu acho que a família dela veio da África. Acho que como é que era o nome do lugar? Agora eu não vou me lembrar qual é o país exatamente. Mas ela é uma escritora e também autora feminista, artista feminista.
né? Então, ela teve uma exposição que estava na Pinacoteca em 2019, muito legal. E, enfim, e ela tem um livro que está sendo traduzido para várias línguas. Recentemente foi traduzido para o francês. Eu sigo ela no Instagram, por isso que eu sei. E se chama Memórias da Plantação. Então, ela tem uma pegada psicanalítica também. Ela estudou psicanálise em Berlim. Enfim, e ela vai narrando assim os episódios de racismo cotidiano que ela vive, né? E que ela identifica, né? Que são, enfim, episódios que não são só dela, né? Que fazem parte, né, das pessoas pretas. E ela vai falando de vários temas. Ela vai falando do suicídio, ela fala da mulher negra, do cabelo da mulher, da estética, da sexualização, enfim, ela vai falando em diversos tópicos, assim, muito legal, e a exposição dela foi muito interessante, assim. Inclusive, tinha 2 projeções que ela ia lendo mitos gregos, e esses mitos gregos, daí tinha atores pretos, né, representando essas histórias. Então, ela faz uma desconstrução, assim, daquilo que a gente é ensinado a pensar, né? Muito interessante. E, bom, mas essa é a minha contribuição por hora. Ai, guris, eu tô gostando um monte de acompanhar vocês, e a parte que eu queria comentar, e que na verdade eu fiquei curiosa, porque é uma parte do livro que eu não li, é que a Júlia falou, né, onde estão os corpos negros, né, como corpo político, estão mais no Brasil na representação cultural do que na questão de sujeitos políticos, né, mas eu acredito que isso já mudou bastante, só que é um movimento, eu acho que de menos de 10 anos, né, muito, muito recente, inclusive a gente que estuda na universidade há muito tempo, eu acho que é mais recente ainda a gente ler intelectuais negros na universidade, né? Mas tem um capítulo ali do livro da Lélia que eu não li ainda, mas ela tem algum papel na questão das escolas de samba e os territórios no Rio de Janeiro. Eu fiquei bem curiosa até para ler essa parte, para ver de que forma ela está falando de uma manifestação cultural que é a mais emblemática do país, né? E como ela está operando nisso, fazendo uma teoria. Eu acho que ela está construindo um pensamento crítico também a partir disso. Mas aí eu tenho que ser sincera que eu não li esse capítulo ainda, mas foi onde eu quis fazer esse link pela fala da Júlia também, porque eu achei que gostei de pensar assim como a gente está tratando, né, esses corpos políticos. E é isso, assim, porque as outras intelectuais negras que a gente tem, tipo a Sueli Carneiro, ela começa muito, assim, os primeiros artigos dela têm a ver com a própria área da saúde coletiva, né? Saúde da mulher, questões de gênero, quer dizer, de violência de gênero. E então elas estão todas já, a própria Djamila também, na filosofia, mas a questão cultural, política, assim, eu acho que também é interessante, né? Mas tá vago, assim, o meu comentário por não ter lido o capítulo. Sim, eu li e é super interessante mesmo, Lívia, Ela é muito crítica à apropriação cultural feita no carnaval, transformação primeiro da figura da mulher negra nessa mulata modelo exportação, como ela mesma diz, né? Uma objetificação extrema que transforma num objeto sexual válido durante o carnaval, mas que depois deve voltar para o seu lugar subordinado como empregada doméstica, serviços, enfim, gerais, né? Da limpeza na sociedade. E do próprio carnaval como essa festa popular, mas que virou elitizada porque tem camarote, porque tem todo um serviço associado de venda para turistas gringos, etc. Dói, assim, mas é bem... Enfim, a gente vê há anos na TV Globo, né, da transmissão dos carnavais do Rio de Janeiro e, enfim, daqueles camarotes em que só estão os grandes artistas que ganham milhares de dinheiros, enfim.
Mas outra coisa que eu achei muito legal também nesse âmbito de ver a mulher negra especificamente como sujeito político são os capítulos que falam da história do movimento negro, porque ela resgata essa formação ali nos anos 70 e mostra como mulheres negras foram articuladoras de base nesse momento, né, para a criação do movimento negro unificado e a própria crítica interna do movimento negro ao sexismo dos companheiros pretos, enfim, e traça essa trajetória que fica um pouco apagada da história oficial, mas que existe, que se fortaleceu nos anos 70 e nos anos 80 foi super importante na escrita da própria Constituição brasileira de 88, e depois arrefeceu um pouco e voltou a se fortalecer agora, né, no século XXI. E, assim, eu não decorei a trajetória, porque, enfim, são muitos assuntos e muitos temas nesse livro, mas eu acho que é um capítulo massa para a gente ter em mente, assim, que inclusive está presente num outro livro que eu estou lendo, de Afro-Latinos. Ele cita esse capítulo da Lélia Gonzalez, porque, digamos, ela estava presente lá, né? Então, ela sabe como foi essa articulação inicial do movimento negro e acho isso é super valioso, assim, para gente que às vezes não sabe onde buscar essa bibliografia mesmo, né? Onde ter essas referências da história dos movimentos sociais. Fica um pouco, às vezes, no domínio do oral ou das pessoas que participaram lá. Então, essa interação entre o movimento social e a academia, acho que esse é um exemplo válido e super positivo, assim, né? De ficar pelo menos o registro, a memória de como os movimentos sociais surgiram, se organizaram e que papel eles tiveram na política. Senão a gente não teria esse conhecimento, a não ser, enfim, estando lá, né? No momento em que aconteceu, na década de 70, década de 80. E uma outra coisa que eu gostei bastante, que tem a ver com essa perspectiva da africanidade e do feminismo afro-latino-americano, é o quanto ela consegue dialogar, né, com a história do movimento negro em outros países e com as relações internacionais, inclusive. Tem aquele capítulo sobre o movimento, o apoio brasileiro à causa da Namíbia, né? E ela é super crítica ao governo brasileiro, que demonstra ser super diverso e contra o apartheid sul-africano e contra a dominação sul-africana na Namíbia, mas internamente nega a existência de racismo e não faz questão nem de levar representantes negros para a missão oficial do país na Namíbia, enfim. E a própria coisa de aproximar não só a América Latina, mas a América do Norte também, né? De fazer essa construção hemisférica mesmo, que por esse passado comum escravista e de resistência das populações que foram trazidas, escravizadas da África. E eu acho que isso é super potente, porque, bom, a gente viu, né, esse ano mesmo, ano passado, na verdade, com a questão do George Floyd e dos protestos, como realmente tem coisas em comum mais coisas em comum entre a América do Norte e a América Latina do que a gente pode pensar, porque a gente fica com aquela ideia de, o norte imperialista, mas tem as populações do norte imperialista que também estão sendo submetidas internamente e que estão fazendo resistência e lutando, né? Então, eu acho que essa construção de encontrar laços de solidariedade e semelhanças históricas que ela faz entre as Américas em geral é super importante, e cada vez mais pelo fluxo migratório que tem, pelo que eu li esses dias, a gente tem, eu não lembro qual é a proporção, mas tem tipo mais latino-americanos nos Estados Unidos que em alguns países da América Latina, sabe? Tipo, tem tem 30 milhões, sei lá, é uma coisa assim, de latino-americanos vivendo nos Estados Unidos, inclusive afro-latino-americanos, que é maior do que a população total de alguns pequenos países da América do Sul. Então, realmente são laços que ela, enfim, consegue fazer, encontrar solidariedades e relações entre diversos temas e diversas geografias, que talvez supra aquela necessidade que a gente estava sentindo no texto da Françoise Verger, né? Que era um pouco ilhado meio na história francesa, e a gente deu um salto e conseguiu abrir aí um horizonte de relações. Eu fiquei muito feliz com essa leitura, não sei vocês.
Nossa, total. E isso que você falou, eu achei muito interessante, Julia, porque eu não tinha pensado, mas é isso, essa relação que ela faz com a história dos Estados Unidos, para mim foi muito inusitada. E, na verdade, você lendo fica bem óbvio, assim, mas eu acho, é muito legal toda, porque ela pensa muito, tanto especificamente, né, a partir da nossa história do país, ela consegue, né, ela faz uma análise muito específica, só que ela também consegue traçar todas essas relações internacionais, assim, isso é muito interessante, tanto na questão de relações com a África e com as questões que estão acontecendo na África, tanto encontrando essas raízes comuns, assim. E quando você estava falando agora da questão dos Estados Unidos, eu lembrei também, pensei outra questão que eu acho que é muito próxima, que é essa questão do problema da situação prisional nos Estados Unidos e que influencia muito, né? A política das prisões americanas influenciou muito a nossa política carcerária e estamos aí nessa subindo mundialmente no número de, de pessoas presas e de uma forma que eu acho que dialoga muito também com o que acontece nos Estados Unidos mesmo, assim, infelizmente, né? E realmente acho que tem muitas coisas que dá para se pensar em termos das semelhanças, das similaridades, das coisas que existem em comum. E ao mesmo tempo eu lembrei muito da avó também, porque ela dá essa puxada de que a avó sempre ficou falando, americanos, somos todos. Que ela fala, né, que não, americanos somos todos, a gente não é asiático, somos todos americanos, não só os norte-americanos, né? Eu achei isso bem interessante, assim. Sobre a questão das escolas de samba, eu fiquei pensando também numa coisa, assim, que talvez seria um ponto mais polêmico, porque eu acho que às vezes a forma como ela coloca, ela discute a figura das mulatas, né? Ela fala que quando ela está falando em mulata, ela está pensando realmente nessa profissão, digamos que é altamente sexualizada da mulher dançarina, sensual, né? E como que isso vira um lugar que às vezes é almejado e que faz parte também desse racismo, né? Só que eu achei que talvez quando ela fala sobre isso, eu achei que ela também não coloca muito assim a agência dessas mulheres, né, nesse lugar, porque ela é muito crítica, ela coloca tipo como se isso fosse só um lugar de ser explorada, e eu acho que tem perspectivas mais contemporâneas que também vão olhar isso mais criticamente a partir do lugar da mulher que está vivendo isso, assim. E aí eu me lembrei de um filme que eu vou tentar procurar aqui o nome, que é de um cineasta que é o Joel Zito, que ele é um documentário, Joelzito Araújo. Ele é um cineasta negro que ele fez esse documentário, como é que é? É sobre princesas? É Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado, é o nome desse filme. E é um documentário que ele fez com mulheres que são prostitutas, assim, no Nordeste do país, perguntando para elas como que era essa relação delas com os turistas gringos. E aí perpassa por várias dessas questões, assim, é um documentário bem interessante, assim, eu acho que fica a sugestão aí também, que ele entrevista elas para perguntar como que elas veem isso, como que elas enxergam a situação, a relação, etc. Mas é isso. Interessante tu dizer isso, Candinha, porque eu pensei também bastante quando eu li sobre isso, que eu acho que tem uma marca de época também nessa leitura dela, né? Porque nos últimos anos tem uma reconstrução, uma ressignificação desse lugar mesmo. Inclusive, acho que o funk é um pouco isso, né? E digamos, a reivindicação desse lugar de mulher poderosa, digamos, ou sei lá, que se assume na sua beleza, na sua sensualidade e enfim, não tem vergonha. E realmente é uma coisa
que pode ser vista dos dois jeitos e depende muito de como o sujeito, a sujeita que está ali exercendo aquele lugar se entende ali também, né? Porque a leitura dela, digamos, é de quem está olhando de fora, com toda a razão de criticar também, enfim, acho que dá para ver realmente das duas maneiras, mas só uma leitura fica também limitada, né? Especialmente se a gente está pensando agora em 2020, com um pouco de diferença da década de 80 e 90 em que ela escreveu sobre isso, mas realmente é um ponto que eu também fiquei, que me deu essa pulguinha atrás da orelha enquanto eu lia. Não, eu pensei agora nisso também, que tem essa questão que ela coloca de serem os lugares estereotipados, né? E que tem análises também sobre a representação disso no audiovisual, então, qual que é a representação das mulheres negras. Então, são esses lugares estereotipados, né? Que ela coloca, tipo, da doméstica, mas também da sensual. E aí eu acho que a crítica também vai muito nesse sentido de enxergar como que são quase estereótipos que são colocados como as únicas imagens possíveis, né? Então, eu acho que nesse sentido também a crítica dela, com certeza, faz muito sentido, assim, mas... Sim, e acho que também tem uma dimensão econômica nessa crítica, né? Porque Claro. quando ela fala sobre isso, ela também diz da exploração econômica e laboral desses dois estereótipos que tu mencionou, ou doméstica ou mulata no modelo de exportação. Que, tipo assim, a única maneira de tu ter uma vida, um salário, é isso ou aquilo. E nessas duas posições, tu tá, de alguma maneira, explorando essas pessoas, né? Então, realmente, tem... O que eu acho massa também na leitura dela é essa capacidade de sempre conseguir olhar as três dimensões, né, da dominação, tipo econômica, racial e de gênero, e conseguir trazer luz para essas limitações, digamos, da circulação social, da ascensão social, da valorização mesmo dessas identidades, e acho que tem razão com relação a isso da limitação dessa figura estereotipada em duas opções binárias, assim, que são opostas entre si, digamos, né? Porque a da doméstica também está associada a essa figura da mãe preta, que cuida da família, que é responsável pelo lar, e no outro extremo a imagem sexualizada do carnaval, que atrai público e turistas, etc., né? Mas daí eu acho que o próprio movimento negro e a própria luta das mulheres negras nos últimos anos tem conseguido romper com essa polarização e ressignificar, inclusive, as possibilidades dentro desse espaço, né? Só que, assim, não adianta também só a desconstrução, digamos, o empoderamento individual, que a gente tem falado um pouco, digamos, né? Sei lá, de reivindicar essa beleza ou essa sensualidade ou esse lugar de mulher que, enfim, faz o que deseja, se a dominação econômica continua acontecendo, né? Se continua sendo uma limitação para que essas mulheres ocupem outros lugares dentro da sociedade. Então, acho que a riqueza da leitura dela é essa também. É tipo, nos lembrar sempre de que, por mais liberal, mais fortalecida, mais empoderada, esse termo que inclusive a Françoise Verger critica, a mulher negra seja, não adianta se as estruturas econômicas, sociais, raciais continuam impedindo que esse fortalecimento individual se traduza em mudanças coletivas para a população negra em geral, né? Sim, total. E uma coisa, é porque eu fiquei muito encasquetada com esse texto do racismo e sexismo da cultura brasileira, porque realmente, assim, eu não tenho essa base psicanalítica, eu acho, para entender a profundidade do que ela está tentando falar, né? Um texto que eu acho que, no meu caso, eu precisaria estudar mais, entendendo melhor como que ela está usando a teoria psicanalítica. Mas eu achei muito interessante como ela faz essa inversão, assim, e dá meio que uma rasteira no sentido de colocar que, de certa forma, a alocação da cultura negra no Brasil a determinados estereótipos, ela está ligada justamente, no fundo, à centralidade
dessa cultura na nossa cultura, que é algo que a gente quer negar e, de certa forma, a gente vai se colocando nesses lugares específicos justamente como uma forma de negar uma centralidade que está ali presente, porque está presente na relação sexual, está presente na função materna, então está presente ali na criação do sujeito, né? Então, achei isso muito, muito interessante, assim. Eu gostaria de falar, mas não sei como é que eu entro. Como é que eu entro? Tu tá falando, a gente só não te vê. Acho que tu tem que trocar, tu tem que trocar a câmera. Mas vocês me ouvem? Sim. Te ouvimos. E vemos o teu cobertor. E o teu dedo também. É meu cobertor, lindo de morrer. Escuta, gurias, eu quero dizer para vocês, claro, como sempre, na questão pessoal. Como diria minha mãe, o bom julgador julga por si os outros. Eu não sei se é o bom julgador, mas enfim. Na minha experiência pessoal, o meu grande questionamento é o que a menina, acho que a Júlia fala, do europeu, imigrante europeu, atuando no Brasil. Eu acho que essa literatura que ela chama, esses dois autores, a, a, eu não me lembro agora da Esquivá, não, de mostrar de como ele se põe em relação a esse, digamos, ao pecado original de ser europeu imigrante no Brasil. Isso sempre foi motivo de muito questionamento meu pessoal, na medida que eu fui professora e descobri que no Brasil tem dois mundos, o mundo do branco e o mundo do negro, enfim, do pobre, mas do pobre no sentido marginalizado. Nesse sentido, eu li a Lélia e fiquei me perguntando por que na minha militância política de tantos anos eu nunca li Lélia. E fiquei pensando por que esse ocultamento. E aí fiquei invocada. A leitura que eu fiz dela agora, de uma certa maneira, me explicou. Por um lado, e aí vai uma crítica que eu faço, e não no sentido negativo, crítica no sentido grego da palavra crítica, ela, toda a trajetória dela é intelectual, ela é acadêmica. Nesse sentido, é uma ativista, é uma feminista, mas o seu linguajar, pelo menos, é um linguajar branco acadêmico, que é o que eu li no livro. Então, a dificuldade, por exemplo, das mulheres negras que têm pouco acesso à literatura acadêmica, que é o caso das mulheres negras com quem eu convivi em Porto Alegre, elas nunca me falaram da Leila. E por que nunca me falaram da Leila? Porque não têm acesso e não tinham acesso a esse tipo de literatura. E é importante isso, porque na trajetória que eu vi dela, ela foi por 2 vezes candidata a deputada e não se elegeu. Por que será que ela não se elegeu? E aí é um pouco a história que eu também fiquei me questionando, o total do português. A fala dela não é português. A fala dela é acadêmica branca. Ela pode ter expressões, como todos nós temos, a nossa língua tem expressões de uma cultura rica da língua que ela chama como é americana, não, americana não, mas digamos africana. Mas os textos, pelo menos os que eu li nesse livro, não são de português. Então, como é que se articula isso? Para mim, a Lélia foi fundamental, a leitura que eu faço dela, porque ela foi uma precursora, ela foi uma pioneira, ela escreveu coisas que ninguém queria ouvir. E talvez, nesse sentido, o ocultamento da produção dela. Tanto que
Angela Davis, daquele livro, daquele documentário que eu adorei, que ele mostra algumas coisas que depois eu volto a falar do documentário, da Angela Davis, que diz: leiam Lélia Gonzalez. Então, eu, com quase 90 anos, estou lendo Lélia agora, e é uma descoberta para mim. A terceira coisa que eu queria dizer, antes que eu me esqueça, eu adorei a Candinha, a forma como tu apresentaste. Fosse muito feliz que desse uma abrangência. Isso é coisa de coruja de vó, mas não é coruja de vó, é verdade mesmo. Conseguiste apontar 3 coisas fundamentais, sem depois os outros acréscimos, que é a questão da acumulação, que é a questão do sexismo, das relações interracional e interseccional, e a questão também desse perfil amplo dela. Ela é ela é multifacetada, digamos. Bom, Candinha, a parte, o que eu quero dizer, sim, só para finalizar nesse primeiro momento, eu achei a Lélia, como diria um amigo meu, sensacional. Mas 2 coisas me deixaram cabreira. Ela cita 2 mulheres as que eu mais li no movimento feminista da minha atuação. A Eliette Safiotti e a Rosemarie Muraro. A Eliette Safiotti sempre levantou uma questão que a Lélia aponta en passant, mas não aprofunda, que é a questão violência interpessoal. A violência contra as mulheres. E a violência contra as mulheres, inclusive no movimento unificado negro, no movimento negro unificado. As mulheres se queixavam, eu fico aflita, como diz a Laura, calma, mãe, calma, mãe. As mulheres se queixavam que dentro do movimento negro unificado, pelo menos de Porto Alegre, a questão da violência não podia ser tocada. Era uma questão que a Bell Hooks fala. A questão pessoal é uma questão política. E sempre na esquerda, e aí o movimento negro unificado é de esquerda, sempre negou a questão pessoal como sendo uma questão política. Isto não se discute, porque é uma questão pessoal. Nesse sentido, eu acho fundamental a gente retomar essa questão dessa política do corpo, no sentido das relações amorosas. Silêncio, aquilo que quem ama, como é que era a frase que a gente dizia? Quem ama não mata. Famosa frase. E a segunda coisa que me deixou cabreira não, a segunda coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, não mostrar não é essa a minha pretensão, de lembrar, o livro Torto Arado fala de uma maneira magistral do que é esse exército marginalizado, quando ele coloca como é que se dão as relações nessa primeira acumulação. Se a gente ler bem o livro mostra, sem entrar no sentido acadêmico panfletário, mas no sentido objetivo de como são as relações domésticas. O livro é genial nesse sentido. Aliás, ele é todo genial, eu acho. Então, e a última questão, volto ao documentário Amarelo. E aí também eu acho que a Lélia foi genial. Quando ela fala das formas de resistência, o documentário mostra isso. A resistência está toda explicitada nesse documentário. Como isso ficou na memória e como isso tem lampejos que hoje estão explodindo de uma maneira tão forte e crucial que botam a Lélia na crista da onda. Por enquanto, eu fico por aí.
Então, eu vou polemizar aqui também a tua polemização, Vó, porque eu não sei, eu fiquei pensando duas coisas assim do que tu falou. Essa questão sobre, eu não sei se é verdade se isso de que ela não coloca essa questão, para mim, assim, eu entendi da leitura que ela coloca essa questão do problema do sexismo dentro do movimento negro. Na verdade, eu achei que até nesse texto, né, do feminismo afro-latino-americano, eu acho que ela coloca isso de uma forma que eu achei bem didática, assim, explicando que a identificação primeira, né, que ela tem, que muitas mulheres negras têm, é primeiramente com o movimento antirracista, porque é a primeira forma de opressão que é sentida, a forma de opressão que é mais facilmente identificada, mas que depois ela sentiu essa necessidade também de se aproximar do feminismo por causa disso, assim, por querer também trazer a questão sobre o machismo e sobre o sexismo e problematizar isso dentro do próprio movimento negro. Assim, eu fiquei com essa sensação, sabe, pela leitura. E a outra questão que por um lado, eu concordo, assim, que assim, a linguagem dela é bem acadêmica, né? Nesse texto, que é esse que eu fiquei falando 1000 vezes, que é o racismo e sexismo na cultura brasileira, ela tem uma pegada um pouquinho mais literária, assim, e ela escreve de outra forma. Mas em muitos textos é uma linguagem bem acadêmica, assim. Mas, não sei lá. Será que esse é o motivo, sabe, por ela não ter sido conhecida? Eu fico um pouco na dúvida. Porque, não sei, outras acadêmicas eram conhecidas, né? Mas, Candinha, eu acho que ela não era conhecida exatamente porque ela botava o dedo na ferida. Sim. Uhum. Mesmo sendo acadêmica, não importa, ela é acadêmica com precisão. Ela era, vamos dizer assim, extremamente séria, contundente, e ela sabia do que ela estava falando e conseguia provar isso. Então, nesse sentido, ela necessariamente tinha que ser ocultada, Sim. inclusive no meio acadêmico. O que eu questiono um pouquinho, e aí também, que nem, não sei, tu mesmo falaste, eu não conheço nada do Lacan, já sei que ele lida com linguagem. E essa é uma questão fundamental a gente discutir linguagem, porque a linguagem é o jeito como a gente fala, não, às vezes não é só a palavra dita, a palavra não pode ser redita, ela está dita, está dita. Tu pode falar de novo explicando o que tu já disse, mas o que está dito, está dito. Então, essa questão do Lacan, na minha visão, porque eu sempre digo o seguinte, eu sou, academicamente falando, que nem o queijo suíço. Tem muito buraco. E eu acho que tem mais buraco do que queijo. Então, eu não me atrevo a falar academicamente, porque não é o meu chão. Tem muito buraco aí. Então, eu vejo que um dos buracos é o Lacan. E é interessante, né, como... primeiro, eu queria pedir desculpa porque eu não peguei a apresentação da Cândida, eu tive imprevisto, mas eu escutei um pouquinho vocês antes para poder até ingressar sem nenhuma, enfim, inconveniência. Interessante que ela traz o Lacan, mas não é somente ela que traz o Lacan, né? Nós tivemos um pouco da abordagem lacaniana também no último livro da Verger. E, salvo engano, eu não sei se também foi da Verger, que foi bem mencionado em relação às estruturas, né? E ela traz sobre a questão da comunicação. E neste livro eu gostei particularmente porque a Lélia, ela não só perpassa pelo Lacan, mas ela explica, né? Isso que eu achei bacana, ela traz alguns conceitos, a infantilização da dominação, né? Ela trabalha com o infante, né? Que é
o significado, né, do sujeito dominado, do sujeito que é infantilizado, né, que é pacificado, e isso para todos os tipos de dominação, ela faz esse recorte muito claro, tanto sexista quanto classista, né? Desculpa, racista. Então, eu acho até interessante a gente essa fala a que vocês veem, né, tanto da Cândida quanto da Ed, que a gente possa trabalhar um pouquinho sobre a questão da comunicação também. E se a gente puder trabalhar com um pouco mais dessa abordagem da compreensão lacaniana, eu não sei se a gente sairia um pouco do foco, mas a gente pode perceber que as duas últimas leituras foram diretamente influenciadas, né, com a abordagem dessa dominação da comunicação e do conteúdo, né. E ela também aborda Foucault. Ela também faz né, em relação à comunicação, às estruturas de linguagem. E, enfim, sempre se a gente for abordar cada vez que há uma citação, a gente for buscar, nós podemos até perder um pouco o foco. Mas dessa forma eu vejo que está sendo bem reiterado nas leituras e talvez possa trazer um pouco, né, dessa riqueza na nossa análise. E não à toa também o Lacan ele é muito trazido pelos marxistas, né? Como objeto de análise. De qualquer forma, eu achei, só para trazer um pouco a minha compreensão, a minha leitura da Lélia, eu achei que nós acertamos muito nesse direcionamento de trazer a Lélia nesse momento para o nosso grupo. Ela traz realmente a realidade brasileira, que a gente sentiu muito falta, né, na última reunião. E ela é de uma riqueza histórica, sociológica enorme, né, para nosso crescimento mesmo. Ela traz um histórico sobre como a formação do movimento único, negro, como ele vem de forma quase paralela, coexistente, né, com o movimento unificado também das associações de favelas e dos bairros. Isso para mim foi sensacional. Eu fiz o meu mestrado no Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Estudos Africanos, na Cândido Mendes. Ela cita isso, essa riqueza que foi construída, né, interessante porque a gente vem falando agora, né, nesses últimos debates que fizemos, que ela não fala que ela fala com uma linguagem acadêmica, mas a citação dela, inclusive, né, sobre os estudos que ela fez, é que na década de 80 esses estudos, essa reunião do movimento negro, ela acontecia na verdade com representações não somente acadêmicas, mas também populares na Cândido Mendes, né? Então, é muito interessante. Hoje, de fato, é interessante a gente ver que ela fala da década de 80, né? Mas hoje, de fato, é um centro de referência internacional de estudos negros e de gênero. E como isso, né, foi desenvolvido. Para quem estuda o tema, realmente ali tem acho que é uma das maiores bibliotecas relacionadas a gênero e o movimento negro. Muito interessante essa citação dela, e não só a citação, né, como ela aprofunda nessa constituição aí do movimento. Eu não tive a oportunidade, antes da Lélia, de uma leitura tão detalhada sobre esse processo histórico. Então, é por isso que eu realmente acho que ela foi um presente, assim, muito oportuna para o grupo. Gurias, aproveitando o gancho da Flávia, né, de falar da leitura da Lélia, acho que a gente pode reservar esses últimos minutinhos aqui da nossa reunião para pensar na próxima leitura de maio. A Enid trouxe a Eliette Safiotti, que eu acho que seria uma leitura interessante. E, inclusive, no livro que a Candinha mandou PDF ontem, eu tenho ele aqui, tem um artigo dela, né, que ela fala justamente sobre
o título é Violência de Gênero, o lugar da praxis na construção da subjetividade. Uma sugestão, mas acho que a gente pode discutir se vocês tiverem outras sugestões. Não sei se pensaram em alguma outra autora. Não, pode falar. Eu já vou dar uma pesquisadinha aqui, depois eu volto. Não, eu não sei como... Agora, falando, eu admito que antes eu não estava com esse pensamento, né? Mas agora eu até fiquei pensando se não valeria a pena terminar o livro da Lélia. Mas não sei também, porque às vezes pode cansar, né? Talvez possa fazer sentido parar ou fazer até uma pausa e retomar depois. Para ser sincera, eu não sei como são os artigos que vêm nessa segunda parte, que eu não li. Então, não sei. Eu acho que tem... eu sempre vejo a questão no sentido contraditório. Eu não acho que tem preto, preto, branco, branco. Acho que tem muitos tons de cinza. Também acho que a gente pode ler vários autores. Não precisa necessariamente todo mundo ler os vários autores. Eu acho que nós estamos um corpo, pelo que eu estou vendo, muito, como eu vou te dizer, eu não diria homogêneo, que não existe isso. Como diria o outro, nem unanimidade não existe. Mas existe contribuições. Então, acho que se alguém quiser ler mais, ou quiser ler Eliette, que leia. Mas a sugestão da Candinha de continuar com a Lélia, para mim, pelo menos, eu vou continuar lendo. Porque como eu recebi o livro só essa semana, então eu li de uma maneira bastante rápida. Mas eu achei ela crucial para mim. Inclusive, uma amiga disse assim, ai, Ene, agora a Ana vai estudar? Digo, que tarde, né? E a outra a autora que ela cita, e que eu gostei muito de ler no meu tempo de militância, é a Rose Marie Muraro. E a Rose Marie Muraro, quando faz uma crítica ao Descartes, ela é essencial, quando ela mostra exatamente essa esquizofrenia que tem o nosso pensamento ocidental. Eu tenho dois apontamentos. Não são sugestões porque são contraditórias, então a gente avalia juntos. Quanto a continuar lendo a Lélia, eu acho que tem uma vantagem, que é que o restante do livro é menos acadêmico, que é justamente o que a Enid estava sentindo falta, né? Uma linguagem mais acessível e que faça um pouco contraste com esses ensaios da primeira parte que a gente leu. Então, poderia ser interessante para a gente variar um pouco o acesso à obra dela, assim. E, por outro lado, eu tinha pensado nesses últimos tempos em sugerir a Mara Viveiros Vigoya, que é uma antropóloga e feminista colombiana, contemporânea, mais ou menos, da Lélia. Ela está viva ainda, bem viva e atuante, e tem textos bem interessantes em formato artigo, que talvez fosse mais acessível para a gente ler. E é isso, é uma feminista afro-latino-americana, que então situa as discussões bem nesse âmbito que a gente está construindo aqui. Então, talvez não para a próxima sessão, mas fica aí o nome dela como sugestão. Eu não sei se todas, mas eu confesso que eu consegui alcançar apenas 40% desse livro da Lélia. E eu fiquei realmente, e parece que também é comum em algumas falas, que eu fiquei com vontade de concluir. Eu acho que ela tem uma riqueza muito grande, e ela está situada na nossa realidade, né? Então, talvez a minha sugestão seria no sentido de a gente concluir, trabalhar com esse debate de forma mais aprofundada, né? Com a compreensão inteira dessa obra, que é a referência dela, e no próxima reunião a gente consiga talvez aprofundar melhor esses debates, e aí no próximo eu gosto muito da ideia também de trabalhar com a Mara, que né, ou seja, é uma realidade também tão próxima quanto, né?
E a gente segue a linha, né, da questão do desejo do regionalismo, né, das coincidências regionais que a gente sabe que perpassam aí em relação à estrutura de dominação portuguesa e espanhola, né, também, muito fortes. Eu queria escutar a percepção de você. Eu só gostaria de lembrar que fala o equivalente em termos de mulata, no sentido da miscigenação, a Cusicânsia, que fala do mestiço indígena. Para mim, a Cusicânsia, a Sílvia Cusicânsia Rivera, foi uma das leituras fundamentais também para mim nesses últimos meses. Achei fundamental. A gente tinha mencionado ela já, né, na outra reunião. Talvez uma boa opção seja a gente fazer uma lista. O que vocês acham de nomes que a gente já citou e que a gente considera importantes daqui para frente? Eu acho que é por aí. E não limitar cada um que tem que ler só esse ou tem que ler todos. Acho que vai muito pelos impulsos e pelas, como é que eu vou dizer assim, pelas necessidades de cada momento. Uma outra coisa, eu adorei as sugestões, eu realmente também nem tenho, todas as sugestões para mim tão boas, não conheço nem essa autora colombiana que você falou, Júlia, nem a Cusicânsia, mas fiquei interessada. Uma outra coisa que eu vou criar acho que um Google Drive para a gente colocando as leituras que a gente já tem, né? Eu acho que pode ser legal. Eu já estava querendo fazer isso há um tempo, também com esses livros que eu mandei agora e tal, e os livros anteriores. Ótima ideia, Canda. Canda, tu que já explorou mais o livro da Lélia, que tu acha que é viável, assim, organizar um encontro para um próximo encontro e para o resto do livro? Como é que tu acha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque é que nem eu falei, né? Eu não... realmente, o livro, ele é bem extenso, né? A gente parou ali pela página 200 e ele é dividido em 3 partes, né? Talvez, eu não sei, né? Porque eu mesma falei isso, talvez eu esteja um pouco caindo em contradição, porque eu fico com vontade de ler, mas eu também ando com pouco tempo. No caso, eu acho que o livro todo seriam mais umas 250 páginas para o próximo encontro. O Canda, você já assumiu um compromisso grande para esse encontro, até para que não pese para todas, né? Eu posso me candidatar a contribuir como relatora para essa segunda parte. Eu só te peço para me dizer especificamente, mas a parte que você terminou a tua apresentação, né? Eu vou ver a gravação, como eu disse, eu tive um problema, eu tive que entrar um pouco depois, mas para eu dar continuidade, né? Não ter a necessidade para dar uma certa continuidade à sua apresentação. Só me especifica direitinho onde você parou, tá? Então, eu parei no que eu peguei a sugestão da Giulia e eu li a primeira parte, né? Que são ensaios. Aí depois o livro está dividido entre outras mais 2 partes, intervenções e diálogos, que, para ser sincera, eu não li. Mas eu fiquei, assim, com a impressão, né, folheando, com a mesma impressão do que a Júlia falou, de que são intervenções menos acadêmicas. E tem uma coisa que eu estava vendo que também pode ser interessante, até talvez para começar, mas não sei, vale a pena dar uma olhada, é que no final tem uma parte que é um apêndice em que ela fala a propósito de Lacan, talvez possa ajudar a entender essa abordagem que ela faz sobre o Lacan, mas eu também não sei, porque eu não li, é só uma suspeita. Eu me candidato para essa conclusão, caso vocês achem que seja pertinente continuar com o livro, tá?
Uma outra opção seria dividir em mais apoio 2 a tua encontros, candidatura. mas talvez fique meio cansativo, né? Então, não sei o que vocês preferem. Assim. Eu apoio a candidatura. Eu acho que pode ser mais um, minha sugestão. Eu acho assim, né? O que a Flávia conseguir dar conta, né? Acho que já super dá uma boa discussão, assim. E, de repente, a gente avalia de novo na reunião que vem. Isso. Já tendo a nossa listinha como base, de repente. Uhum. Só mais uma colocação, é que eu tenho uma amiga, eu coloquei isso lá no grupo, né? Que ela fez parte de muitos anos, a Carol, na verdade, algumas pessoas aqui conhecem, que é minha cunhada também. Essa família cheia de feministas. E ela fez muito tempo parte de um grupo de estudos sobre decolonialidade. E, na verdade, ela não conseguiu me passar, porque eles tinham também uma ementa, mas ela me falou que muitos dos textos que eles leram estão naquela edição do livro sobre perspectivas decoloniais. Então, pode ser também para futuramente, pode ser uma ideia interessante, assim, apesar de que eu também fiquei bem interessada pelas sugestões que vocês deram hoje, assim, da autora da Colômbia e do Peru, eu acho, né? Não, boliviana. Boliviana, A Sílvia é boliviana. mas enfim, só colocando que isso também poderia entrar, eu acho, na nossa lista de próximas leituras. Letícia, só para te avisar, bem-vinda, né? É o teu primeiro encontro. Queria, só para te explicar como é que a gente tem se organizado, né? A gente tem encontros mensais e sempre alguém fica responsável por fazer uma relatoria do livro, o artigo, enfim, do texto que a gente vai discutir, né? Então, a Júlia já se responsabilizou, eu também fiz uma relatoria, hoje a Candinha fez, e agora a Flávia vai fazer no nosso próximo encontro, só para te deixar entender. E imagina. Daí a gente pode deixar para o dia 3 de maio, que é a primeira segunda-feira de maio? Sim, para mim tá ótimo. Para mim também. Para mim também. Também posso. Para mim também. Tá, garotas. Então, nos vemos dia 3 de maio. Isso. E foi ótimo. Foi muito bom. Obrigada, Candinha. Foi ótima a tua relatoria. E a gente vai combinando ali, né? A gente deixa os avisos ali no grupo. E daí a Candinha vai criar a pasta no Google Drive e a gente vai se comunicando pelo WhatsApp. Certo. Um beijo para todas. Beijos. Boa semana. Boa semana. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gurias. Beijo. Tchau, Emília. Beijos, tchau, tchau.